Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito e queremos mandar um abraço especial para você que nos acompanha através da TV, através das redes sociais e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Hoje é dia do ADV Jus especial, onde recebemos 3 ilustres convidados e reeditaremos as entrevistas a nós apresentadas. Inicialmente, nós vamos receber a presença da doutora Célia Meirelles. A doutora Célia Meirelles vai falar como a advogada concilia o exercício profissional e a vida familiar. No segundo bloco, o nosso convidado é o doutor Alamiro Veludo Salvador. O doutor Alamiro Veludo Salvador nos fala a respeito de política penitenciária e população carcerária. E por derradeiro, nós vamos receber a presença do doutor Antônio Franzé Júnior. O doutor Antônio Franzé Júnior nos fala a respeito da religiosidade na vida do advogado. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Legal, como eu disse, nós estamos agora nesse primeiro bloco recebendo a presença da doutora Célia Meirelles. Doutora Célia, seja bem-vinda. Prazer é meu, Marco. Tá certo. Doutora Célia, como fica a responsabilidade e o coração da advogada no trato, por exemplo, de um prazo processual, quanto à responsabilidade da mãe, são também ao mesmo tempo requeridas? Olha, eu às vezes eu sou muito criticada. Eu sinto que meus filhos às vezes sentem falta da mãe, mas eu tenho que cumprir o prazo. Eu sou muito até sistemática para horário. Eu tento cumprir meus prazos sempre antes, então eu não conto o prazo de 15 dias, eu conto de 10 dias. Eu recebo uma publicação, se eu posso, eu já estou fazendo. Agora, também trabalho muito aos domingos, né? Eu tiro sábado para sair com os filhos. Sábado eu vou com a minha mãe, geralmente, para uma fazenda da família. Aí eu vejo as minhas irmãs, saio com o marido para agradar. E no domingo eu tenho por hábito trabalhar domingo porque ninguém me liga, né? E volto sempre correndo para fazer um almoço. Mas é bem difícil. Mas vai conciliando, né, doutora? E agora, a senhora acredita que é factível, né? Isso acontece, por exemplo, na advogada, manter mesmo a imparcialidade que é necessária ao representar o interesse de uma outra mulher, no caso a sua cliente, numa demanda que envolve uma separação ou um divórcio, doutora? Uma coisa interessantíssima, eu advogo muito mais para homem do que para mulher. E a estratégia, os homens perguntam muito que eles gostam de advogar das mulheres porque as mulheres sabem como as mulheres pensam. Então, eu tenho problema para mim hoje que eu enfrento, problema em relação a filhos, né? Então, eu defendo muito as crianças, hoje acima de tudo por ser avó, né? Então, eu acho assim, se a avó também mudou. Quando eu comecei a trabalhar, na Procuradoria, na época, a Defensoria Pública era a Procuradoria do Estado, e eu já peguei a área de família, ou civil naquela época. E eu sempre defendi o casamento como filha. Depois que eu me casei, eu passei a ver as situações de uma forma diferente, porque aí você sabe que o relacionamento de homem e mulher é diferente, muda o foco. Concordo, é isso mesmo. Doutor, mas a gente também espera que na hora que a gente, sendo um patrono, vai lá provocar a justiça e, no caso, a julgadora seja uma magistrada, que ela também use a parcimônia, não é isso? Eu não sei. É gozado que eu já tive mais problema com juízas do que com juízes, né? Eu acho que o relacionamento, a mulher, ela já é falando um pouco de mulher, eu acho que a gente fala muito, né? A gente é muito insistente, tem algumas coisinhas que
que a gente peca em relação aos homens, né? E é isso que eu argumento, às vezes, se eu pego o cliente, né? No sentido, eu acho que as mulheres elas são difíceis de aceitar divisão de guarda, divisão de tarefa, e o que eu tento passar quando eu pego relacionado à família, por exemplo, o cliente, eu pego muito dizendo que ela deveria deixar um pouco para o marido ou para o ex-marido, né, cuidar de filhos, porque não é fácil, né? É bem complicado. Doutora, agora voltando um pouquinho, até para uma questão aqui que a gente começou a abordar lá, mas eu acho que é legal também, porque afinal de contas nós somos praticamente aí da mesma geração, né, da mesma época de ingresso, pelo menos da mesma década de ingresso, com toda certeza. E nós viemos lá da época da máquina de escrever, né? A gente começou advogando nessa época. Agora, a senhora acha que devido aí o uso principalmente da informática, né, podemos considerar ser mais fácil talvez o ingresso de hoje na advocacia para o jovem advogado, porque ele já vem com aquela experiência do uso da informática, né, doutora? Não, eu acho que hoje a gente tem um caminho que você pode pesquisar, colar e grudar. No nosso tempo a gente tinha que realmente escrever tudo. Eu aprendi datilografia, eu era ótima em redigir em máquina. E quando eu me formei, na verdade, meu pai me perguntou, você quer um anel de formatura ou uma máquina elétrica? Estavam saindo as primeiras máquinas elétricas que você apertava uma tecla e corrigia duas palavras e tal. E eu optei por ter uma máquina, eu achei que a máquina ia ser mais saudável. Mas eu vou ser bem séria, é muito melhor você ter a informática hoje ao seu lado, com certeza. Mas é justamente isso que eu falo, porque normalmente a moçada, né, doutora? Naquele tempo a gente vinha ali, fez a datilografia e tal, e hoje a moçada tem a seu dispor todo esse material de consulta que é rapidinho, online ali, além deles terem facilidade de manipulação. Muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente, muito mais do que a gente tinha quando a gente iniciou. Então é nesse sentido que eu falo. A senhora acha que aí o acesso, principalmente para quem vai iniciar na advocacia, ficou mais fácil do que para a nossa época? Eu acho os novos sistemas hoje, né, que você tem eletrônico, eu confesso para você que hoje eu tenho um filho advogado, foi ele que me ensinou. Praticamente ele aprendeu a mexer no sistema antes de mim. É lógico que eu sou o tipo de advogada que ninguém me desafia. Então ele falava às vezes para mim, mãe, eu não sei se eu vou ficar com você. Mas eu digo para você que eu sofri muito, não foi muito fácil. Inclusive agora saiu uma nota do presidente da OAB, do nosso, lá de Brasília, da OAB nível federal. Ele postou assim uma mensagem quase que de indignação, que a gente precisa fazer uma outra faculdade de informática para acessar com um pouco mais de brevidade os tribunais, né, que na visão dele ficou bem complicado, principalmente para quem não tem aquela familiaridade com o absoluto, que é muito clique, hein, doutora? Não, e é muito complicado assim, se você faz civil e trabalhista, os sistemas são totalmente diversos. Então, eu confesso para você que eu tenho facilidade de fazer o ESAGE e a trabalhista eu acho muito mais complicado, meu filho já acha muito fácil. Então, eu não posso chegar para você, eu tenho dificuldade. Então, hoje montar a pasta, para mim ficou bem mais difícil. Acho que para todo mundo, viu, doutor? Legal, intervalo, voltamos já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, meu nome é Rafael, estou aqui representando o Grupo Marins para falar sobre a primeira Copa Advogados Amigos do Esporte, que vai acontecer agora no mês de junho, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Bom, o primeiro jogo acontecerá agora no sábado, dia 11, e os demais jogos nos 2 sábados subsequentes, dia 18 e dia 25, a grande final.
Esperamos todos lá para curtir conosco, ver um bom jogo de futebol e uma disputa muito saudável entre os advogados. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, ADVJus especial. Nesse segundo bloco, a participação é do Dr. Alamiro Veludo Salvador. Dr. Alamiro, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Marco, pelo convite. Você sabe que para mim é um imenso prazer participar desse programa. A última vez que eu estive aqui foi ainda no ano de 2012 e agora soube que no próximo 11 de agosto a ADVJus completa 4 anos. Isso mesmo, doutor. Isso se deve ao seu trabalho, à sua dedicação, à sua competência, então eu que me sinto extremamente honrado. Tá certo, doutor, muito obrigado. Doutor Alamiro, os números de que nós dispomos sobre a nossa população carcerária são absolutamente alarmantes. E o pior é que está em ascendência. É isso mesmo, doutor? É isto. Na realidade, os números da nossa população prisional e o aumento desse número ao longo dos tempos mostra que o Brasil, ao contrário do que vulgarmente costuma se dizer, não é nem de longe o país da impunidade. Eu costumo pegar 3 datas específicas: 1990, 2000 e 2014. Em 1990, nós tínhamos algo em torno de 90 mil presos no Brasil. Esse número passou a 220 mil em 2000 e alcançou em dezembro de 2014, que é o último dado estatístico que nós temos, 622.212. Portanto, nós, nos últimos 15 anos, triplicamos a população prisional brasileira. Esse número, se já significou um aumento de algo em torno de 220% na população prisional masculina, significou algo em torno de 540% na população prisional feminina. Doutor Alamiro, talvez aí uma maneira, vamos dizer assim, no campo, né, da filosofia, né, uma maneira eficiente talvez de atenuar o problema penitenciário seria talvez um investimento mais forte, né, mais com ênfase, direcionado ali para a seara do menor infrator, doutor? Eu acredito que sim. Nós temos, na realidade, muitos fatores que contribuem para que esse número seja tão grande como de fato ele é, o que torna o problema prisional extremamente complexo. Existe uma questão, que é uma questão infraestrutural, que é uma questão que diz respeito claramente à realidade social brasileira. Quando a gente olha o perfil do preso hoje no Brasil, quem é? É aquele jovem entre 18 e 28, 29 anos, no mais das vezes negro ou pardo, advindo das periferias, de uma classe econômica e com uma capacidade educacional absolutamente baixa. Portanto, nós prendemos a população carente, a população que, de certa forma, é alijada da dimensão produtiva do país. Para resolver esse problema, nós temos que investir em saúde, em educação, em possibilidade de emprego. Portanto, se trata de uma dimensão social. Mas esse não é o único fator. É importante também dizer que a gente vive na sociedade brasileira hoje uma mentalidade que é extremamente punitiva. Eu costumo dizer que ao longo das trajetórias históricas, todas as sociedades oscilam dentro de uma dimensão que do lado se postula ora por segurança, ora se postula por liberdade. Curiosamente, nós tivemos uma legislação penal muito liberal em 1984, porque se saía da ditadura e naquele momento o discurso da liberdade era mais importante do que o discurso da segurança. Uma vez consolidada um regime de liberdades civis, a sociedade começa a postular por segurança. E isso causa um impacto no Congresso Nacional, porque nós verificamos projetos de lei, e eu acompanho diretamente isso no Conselho, de cada 10, Marco, 9 são para criar crimes ou aumentar penas. São projetos que vão numa linha, genericamente falando, punitivista, né? E aí com isso a gente cria uma situação de absoluta mazela nas unidades, que só vai servir para que aquele sujeito, no momento em que cesse a sua pena,
volte à liberdade e volte à única oportunidade que vai ter, que é provavelmente a prática de um novo delito. E daí os índices altíssimos de reincidência. Doutor Alamir, o senhor está falando para mim que a situação do preso provisório, ela veio assim como um fator de extrema complicação. Essa inovação, né, do nosso tribunal, no qual trouxe aí à luz, é uma verdadeira inovação. Quando o preso lá na segunda instância já pode ser decretada a sua, quando o réu, né, já pode ser decretada a sua prisão. O que o senhor acha? Isso aí também trouxe um certo problema a mais? Sem dúvida. Nós estamos falando da decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda no final do mês de março. Isso, recente, se né? não me falhar a memória, que diz que eu posso iniciar a execução da pena uma vez existindo uma condenação em segundo grau de jurisdição. Né, antes de trânsito. Nos tribunais, isso, portanto, antes isso. Do trânsito em julgado. Eu vejo essa medida de forma muito preocupada, porque ela foi tomada, ao que me parece, por uma circunstância, por operações específicas que estão acontecendo no Brasil e se quer transmitir uma imagem de que o judiciário é efetivo, mas, ao meu ver, o judiciário efetivo é aquele que cumpre com as suas normas. E é importante dizer que a nossa Constituição Federal, quando diz respeito à presunção de inocência, ao contrário, por exemplo, da Constituição espanhola, que fala simplesmente em presunção de inocência, ou mesmo da Constituição italiana, e aí nós poderíamos interpretar esse conceito de presunção, a Constituição brasileira fala em trânsito em julgado. E trânsito em julgado é um conceito jurídico, né, muito caro, inclusive aos processualistas. Trânsito em julgado significa aquele momento do qual, sobre a sentença, não cabe mais recurso algum. Doutor, parafraseando aí também um grande jurista, não vou nem citar o nome, porque foi falado em off, né? Mas ele falou assim, eu não vou nem falar que o tribunal inovou. Na verdade, ele inventou. Pois é. Foi mais ou menos nessa... A frase, ela é sintética e expressiva do que aconteceu. É isso mesmo. Mais um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, ADV Jus especial. A terceira participação do programa de hoje é do Dr. Antônio Franzé Júnior. O Dr. Antônio Franzé nos fala a respeito da religiosidade na vida do advogado. Dr. Franzé, seja muito bem-vindo. Marcos, eu agradeço o carinho, sua dedicação. Obrigado. Foi difícil chegar aqui, marcamos várias vezes, mas certo. São essas dificuldades da profissão, né? Verdade, que impõe, né, doutor? Esses percalços, mas a gente venceu, driblou e é um prazer. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção para comigo. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Franzé, nós, advogados, nós atuamos, né, evidentemente, com parcialidade, em busca do interesse do cliente ao qual nós estamos sendo ali o patrono. E aí, como que fica o lado religioso, doutor? Marcos, essa pergunta é delicada. Eu tenho com muita tranquilidade. Eu penso que nós, profissionais do direito, temos que buscar aquilo que é justo, aquilo que é correto. Sem dúvida. Nem sempre temos razões ou razão da tese que nós sustentamos. Mas eu tenho uma dica. Eu sempre, quando vou fazer um processo ou vou abrir uma instrução, eu peço para que Deus esteja à frente e que o resultado seja o mais justo possível.
E também desejo, para a parte contrária, eu não a vejo como um inimigo. Eu a vejo como uma pessoa que também está buscando um direito. O direito dos homens. Né? É um adversário naquele momento. Mas isso não impede que eu reze pela pessoa ou que eu torça porque dê certo. E que no final até, eu já tive isso muitas vezes, Marcos, tanto em vitórias quanto em derrotas num processo, estabelecer uma amizade. Então, eu não tenho nenhum vício em relação à parte contrária, nem o advogado. Eu vejo que são profissionais, cada um está defendendo o seu interesse, obviamente, e acho que sendo leal, você sendo testemunho de verdade, de justiça, eu acho que não atrapalha nada, não fere princípios. Eu acho que eu tenho essa convicção. E tem outra também, algumas pessoas, eu não faço direito criminal, nunca fiz no começo de carreira, mas o que eu mais falo para as pessoas é que o ser humano, por pior que possa parecer, ele constitucionalmente tem direito de defesa. E a gente precisa respeitar isso. Então, assim, até uma condenação justa ele precisa ter. Atuar sempre com parcimônia e compromisso, né, doutor? Acho que é mais ética, usando assim de ética, de moral, preservando esses valores, aqueles valores que nós recebemos do berço, né? Você ter cordialidade, respeitar o interesse do outro também, saber aonde vai o seu limite, né? E eu acho que isso é fundamental. Dá certo, no final dá certo. O respeito é principal, né? Sim. Doutor, agora, como que o senhor vê, né, assim, quais os principais benefícios o senhor acredita, né, que dispõe um profissional que atua dentro, né, da nossa pauta aí, dentro do princípio religioso? Quais os principais benefícios? Evidentemente que não queremos nenhuma redundância, mais ou menos o que o senhor está falando na linha aí. Quais o senhor acha que são, assim, os principais benefícios que traz aquele profissional da advocacia, no caso, que ele observa o princípio religioso? Ô Marcos, antes da gente ser advogado, ou ter esse título, né, a gente é pessoa humana. Então, a religiosidade para a pessoa humana, eu penso que seja fundamental. Alguns recebem de tradição, passam de pai para filho, né, recebe essa herança religiosa através da tradição da família. Outros vão descobrir Deus de formas diferentes, em momentos da vida, de angústia, de sofrimento, de tragédias. Aí você se depara com a possibilidade de conhecer o extraordinário. Então, assim, eu não me vinculo só ao profissional do direito. Eu acho que todas as áreas, um médico, um engenheiro, um pedreiro, a empregada doméstica, né? Eu tenho uma que ajuda a gente lá em casa, ela é protestante, e eu a vejo cantando os hinos. Então, assim, nesse sentido, a religião ela permite que você cruze fronteiras. Você sai do campo material e você vai ver, por exemplo, num caso difícil, você vai ter compaixão, você vai entrar na paixão do outro, no sofrimento do outro. Então, de certa maneira, aquela causa também é a sua causa. Você sofre com o que está sofrendo, com o injustiçado. Acho que isso me remete muito a Jesus Cristo. Você entra dentro daquela situação e o processo vira um negócio diferente. Você trata com mais carinho, você tem mais zelo, você tem mais sentido para fazer aquilo, entende? Então, assim, agora, para os profissionais de direito, em particular, assim, com todo respeito, né, muitos são céticos, veem a lei e são legalistas e tal, mas a lei interpretada com esse sentido espiritual, eu acho que ela se torna perfeita. As falhas que tem do humano, elas são completadas pelo extraordinário. A lei deve ser humanizada, né, doutor? Exatamente. E aí, assim, você vê que independentemente de religião, né? Uma vez perguntaram a Gandhi qual que era a melhor religião, e Gandhi era hindu, né? Sim. E Gandhi disse que a melhor religião é aquela que torna o homem melhor. A melhor religião é aquela que o torna melhor. Que o torna melhor e nunca faz mal. Mas eu acho que na nossa área que é estressante, e prazos, e os advogados que estão nos assistindo agora, eles sabem disso. É muito sofrido. Então, você tendo um suporte, uma válvula de escape, poder encontrar-se consigo mesmo, eu acho que
Só tem a ganhar. Que bom, né? Nunca faz mal. Doutor, eu ia perguntar assim, onde que residem algumas dificuldades do advogado diácono, né? Mas nessa abordagem que o senhor está falando aí, praticamente dá para suplantá-las com tranquilidade. Dá. É bastante tranquilo. Se você tiver essa visão, tem tudo a ver. O diácono é o servidor, né? Como eu disse no primeiro bloco, que ele servia, né? O diácono é o homem da palavra, o homem da caridade e o homem do serviço. Então, assim, se você interpretar isso na área jurídica, por exemplo, o que nós fazemos? Nós não servimos o próximo? Nós não fazemos com caridade, com amor. Dúvida, é verdade. Né? Doutor, agora uma curiosidade, né? É assim, por exemplo, como que o senhor concilia a vida de advogado, né? A vida de diácono e também o matrimônio, né, doutor? Então, foi ótimo. O diácono ele tem dupla sacramentalidade. E nós temos vinculados ao matrimônio, o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, né? E é uma loucura, porque eu tenho 3 filhos e a minha esposa trabalha na Justiça do Trabalho. Então, assim, até em casa temos que discutir assuntos jurídicos. Eu acho que tem que se desdobrar, mas aquilo que eu sou chamado a fazer, eu faço da melhor forma possível, com amor. E eu vejo que o amor vence barreiras. Então eu consigo conciliar, mas é difícil. Eu tenho meus compromissos na igreja, tenho os compromissos religiosos, tenho os compromissos familiares. E da advocacia é a minha vida, né? Onde eu tiro meu sustento. Tá certo. Mas é uma loucura, Marcos, é uma loucura de fato. Tá certo, doutor. Legal, estamos encerrando mais um ADV Jus especial. Muito obrigado pela participação de todos. Você pode novamente ver esse programa, é só você acessar o nosso site www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal youtube.com/advjus.net. Forte abraço, até o próximo! Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.